Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Olá, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala sou eu, pastor William Johnny, falando aqui pela Biblical Church, Unidos com Cristo, graça e paz, tudo bem? Começamos agora mais um culto, mais uma live aqui ao vivo, para aprendermos cada vez mais da palavra do Senhor, para aprendermos cada vez mais do Espírito Santo ministrado no nosso coração, a vontade desse Pai de amor, um Pai carinhoso, um Pai amoroso, um Pai que ama os seus filhos, que somos eu, você, sua casa, sua família, e quer que nós a cada dia mais venhamos aprender da sua palavra, aprender do seu reino e aprender do seu governo. Tudo bem com vocês? Dá um retorno para mim sobre a minha voz, se está bom, se vocês estão me ouvindo bem. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus por esse domingo maravilhoso. Um domingo muito, muito gostoso, muito prazeroso que eu e a minha casa tivemos. Na verdade, um final de semana maravilhoso, né? Onde a gente teve alguma comunhão com alguns irmãos. Uma noite maravilhosa ontem na casa do Vanderlei, juntamente com a sua esposa. Hoje à tarde também um dia maravilhoso, junto ali com o Wilson e a Pri, os Moi, né? Foi um dia realmente muito gostoso. Um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso, gostoso na presença do Senhor. E aqui, nós estamos aqui hoje para falarmos mais desse amor, mas também para aprendermos cada vez mais sobre as misericórdias do Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Amém? Quero que vocês compartilhem essa live aí, se inscreve lá no nosso canal da igreja, né? No YouTube, que é Biblical Church, Unidos com Cristo. Se inscreve lá, participa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos esperar os nossos amados estar aí se achegando, estar aí se conectando com a gente. O retorno tá bom? Meu áudio tá bom? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo e poderoso é o Deus de Israel. Bendito seja, Pai, o Senhor, Pai, hoje e eternamente. Porque somente o Senhor é digno de receber, Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo legal? Como é que está o retorno aí? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Domingo, hoje dia 21 de fevereiro do ano de 2021, né? Domingo, dia 21 do ano 21. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar então nessa noite para iniciarmos a palavra do Senhor, iniciarmos aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. Amado Deus, bendito e soberano Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor em todo tempo e em todo momento, Pai, tem nos ensinado, Pai, tem derramado da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, meu Pai. Tem nos ensinado, Senhor, a caminhar segundo a tua palavra, Senhor. Tem mostrado, Senhor, a cada dia mais, Senhor, como viver, Senhor, debaixo, Senhor, da tua palavra, Senhor, buscando a tua presença, Pai. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas transgressões, Pai. Perdoa, Senhor, por errarmos, meu Pai. Perdoa, Senhor, muitas vezes, meu Pai, por trocarmos, Senhor, uma felicidade no momento, Pai. Ao invés, Senhor, de a eternidade contigo, Senhor. Perdoa, Senhor, porque somos pó e poeira, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, Pai. Nos ensina, Senhor, a ter, meu Pai, o controle, Senhor. A ter o controle, meu Pai, para dizer não, Senhor, às vontades do pecado, Senhor. Para dizer não, Senhor, às vontades carnais, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, Pai, nos dê a autoridade, Senhor, para dizermos não à raiz pecaminosa, Senhor.
Que a nossa vontade não seja para nós, Pai, mas que as nossas vontades sejam para Ti, Senhor. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, conectados contigo, Senhor Espírito Santo, para aprendermos cada vez mais da Sua palavra, para aprendermos cada vez mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver, Senhor, a palavra, Senhor, de vida, meu Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Nos ensina, Pai, a estar conectado, Senhor, dia a dia, Pai, na Tua presença, Senhor. Nos ensina, Senhor, assim como a tua palavra nos ensina, meu Pai. Aquele que está em pé, Senhor, ore para que não caia, Pai. Nos ensina, Senhor, a estarmos de pé, Senhor, na Tua presença. Fortalece, meu Pai, porque nós somos fracos, somos pecadores, Pai. Precisamos e necessitamos de Ti, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua graça. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, Senhor. Que venhamos a entender e a compreender, meu Pai, o que é a graça, Pai. O que é o amor, o que é a santidade, Senhor. O que é buscar a Tua presença, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a vivermos no Senhor. Na praticidade, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Esse manual de vida, Pai, que é a Tua palavra, que é a Bíblia, Senhor. Nos ensina, meu Pai, ao versículo que diz, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim, toda a palavra que sai da Sua boca, Senhor. Fortalece, Pai, o nosso espírito nessa noite, Senhor. Encha-nos, Senhor, com a Tua presença, Pai. Encha-nos, Senhor, com a Tua presença. Enche o nosso espírito, Pai. Alimenta o nosso espírito nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa carne venha se enfraquecer, meu Pai. E o nosso espírito venha se encher, meu Pai, com o Teu amor. Encher com a Tua presença, meu Pai. Que venhamos alimentar o espírito, Senhor, que está em nós. O ruá, Senhor, o sopro de vida, Pai. Espírito Santo, ministra nessa noite. Em nome de Jesus, declaro os céus abertos sobre a minha casa. Eu declaro os céus abertos sobre a casa de cada um que está ouvindo esse culto, onde a minha voz chegar, Senhor, céus abertos, meu Pai. Que a verdade de Cristo venha alcançar a sua vida, alcançar a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Aleluia, Senhor. Glória ao Teu nome, Pai. Digno és de receber, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meu Pai, nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Ti, Senhor. Digno és, Senhor, de receber, Senhor. Aleluia, Senhor. Aqueles que puderem estar abrindo a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Amados, algo que o Espírito Santo tem colocado em meu coração é que sempre que nós nos preparamos para esse momento de cultuarmos ao Senhor, é esse momento de estarmos conectados com Ele para aprendermos da Sua palavra, que nós venhamos prestar atenção naquilo que Ele quer nos ensinar, que venhamos estar realmente de ouvidos para compreender a Sua voz, que venhamos estar de coração aberto para entender a Sua palavra, para que a Sua palavra realmente ela entre em nosso coração, ela entre em nosso coração exatamente como uma espada, para trazer o quê? A vida, a eficácia. Aleluia, Jesus. A palavra de vida. Em Apocalipse, diz, quando o Senhor está transladado, fala que os seus cabelos são brancos como a neve. Fala que os seus olhos são como a espada, são como chamas de fogo, e a sua boca é como uma espada cortante. Então que essa espada, que é a palavra do Senhor, venha entrar em nosso coração e venha fixar, e venha modelar cada vez mais nós na presença do Senhor Jesus. Permita, amados, nessa noite, o Espírito Santo guiar todo o entendimento, guiar toda a tua mente, guiar todo o teu coração, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite para o Vanderlei, nosso amigo aqui, irmão, e conhecido mais perante nós como Deco, né? Um apelido mais, vamos falar assim, familiar.
né? Para Verinha, a esposa dele. Glória a Deus pela vida desses dois. Ontem nós estávamos lá compartilhando um pouco desse amor, dessa graça, da bondade do Senhor. E eles fez lá um jantar maravilhoso pra gente, um jantar, sensacional. Super gostoso falar do amor do Senhor e também poder comer, tanto no espírito, mas também alimentarmos, né, o nosso corpo, né? Uma noite maravilhosa, uma boa noite para vocês. Deus abençoe cada um de vocês, sua casa, sua família, o Danilo, né, a Dai, a filhinha deles, que já está com 15 anos também, uma bênção de Deus. Uma boa noite para todos vocês, em nome de Jesus. Vamos lá então. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Aleluia, Senhor. Como alguns já viram aí, né, o tema dessa noite que a gente colocou, que aquilo que o Espírito Santo ministrou muito rápido hoje, é sobre fé. É sobre acrescentar a fé, né? Então, Lucas capítulo 17, versículo 5, diz assim: Então disseram aos apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: Arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então disseram aos apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. E agora eu quero que os irmãos caminhem comigo no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, diz assim: Então, entrando ele no barco, ele no caso aqui Jesus, seus discípulos o seguiram. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus aqui estava entrando no barco, Jesus estava aqui prestes a fazer o quê? A transpassar o mar, as margens para o outro lado. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Aleluia, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Ensina-nos, Senhor, o propósito, Senhor, dessa palavra. Estamos aqui, Senhor Espírito Santo, de mente e de coração aberto, para compreender, para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Estamos aqui, Senhor, cheios de fome e sede, buscando cada vez mais a Tua presença, buscando cada vez mais a Tua palavra, que é vida, que é eficaz. Então nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite. Amém, Senhor. Glória a Deus. Olha só que interessante. No Evangelho de Lucas que a gente viu lá, os discípulos estão pedindo o quê? Senhor, acrescenta a nossa fé. Nos ensina, Senhor, a ter fé, Senhor. Nos ensina a acreditar em Ti. Nos ensina a acreditar cada vez mais nas Tuas palavras, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada vez mais estarmos, Senhor, conectados com exatamente essa pequena palavra, fé.
A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas já se creem, já se esperam. Essa é a definição de fé que a Bíblia diz. Fé é o firmeza, fundamento. Fundamento o que é? Algo que tem solidez. Então ela é firme, é um fundamento nas coisas que você crê e já esperam. Entendam isso, é muito forte o que Jesus tem ensinado nas suas escrituras. Então aqui os discípulos estão pedindo para o Senhor: Senhor, acrescenta a nossa fé. Acrescenta no Senhor a nossa fé. Nos ensina a como a ter fé, Senhor. E agora, a gente retrocedendo um pouquinho, porque isso é no capítulo 26 lá de Lucas, a gente voltando agora no Evangelho de Mateus, Jesus ele entra no barco para fazer uma viagem para a outra margem do rio. Muito interessante que os discípulos o seguem. Os discípulos acompanham Jesus em todo momento aonde ele vai, aonde ele está. Só que aqui em Mateus capítulo 8 diz o quê? Que não foram só os discípulos que entraram, mas também uma embarcação entrou com ele. Mais homens entrou ali com ele. E agora, Jesus entrando nesse barco para ir para o outro lado, a Bíblia diz o quê? Que ele faz o quê? Ele agora entra em descanso. Ele entra e ele vai descansar. Jesus ele entra e ele vai realmente descansar o seu corpo. Ele vai dormir. Jesus agora vai ao descanso dele. Ele para alguns instantes, ele para algum pouco para o quê? Para se descansar. Jesus estava cansado. Jesus estava cansado porque naquele dia ele teve um dia bastante, vamos colocar aí assim, um dia bastante atencioso, porque ele deu atenção a todo o povo, ensinando as escrituras, ensinando a palavra, falando do evangelho, falando da graça e do amor do seu Pai. Então ele teve um dia bem cansativo, certo? Jesus, alguns versículos atrás, diz o quê? Que ele fez a cura do leproso, que ele fez a cura dos anciões, que ele curou a sogra de Pedro. Ele fez muitas curas durante até chegar ali. Então agora ele estava com o seu corpo cansado, então ele foi repousar. E nesse repouso, quando Jesus está dormindo, a Bíblia diz agora que a embarcação começa. O navio começa realmente a se mexer para ir para outra margem do outro rio. E a gente entende isso, que é um caminho longo. É um caminho longo porque ele está indo o quê? Em direção ao mar. É o que a Bíblia diz aqui, ó. Certo? De sorte que o barco era varrido pelas ondas do mar. Então Jesus agora estava no barco, dormindo, descansando. Seus discípulos estavam ali, mas também tinha toda a embarcação, tinha homens ali. E a Bíblia diz que começa o quê? A haver uma grande tempestade naquele lugar. Haver uma grande tempestade, o tempo mudou, as ondas começaram a bater mais fortes na embarcação, as ondas começaram a realmente chacoalhar ao barco, ao ponto de começar a entrar água dentro do barco. Ao ponto de as coisas que estavam no lugar dentro da embarcação começarem a ir de um lado para o outro. Enquanto isso, Jesus descansava. Jesus dormia tranquilamente. Mas chegou a um ponto que os seus discípulos foram acordar ele, chamando ele, falando: mestre, mestre, nos ajuda. Precisamos da sua ajuda, porque o barco realmente ele está fora de si, o mar está muito furioso, estamos com medo de morrer. Nos ajuda, mestre. Precisamos da sua ajuda. Faz alguma coisa, Senhor, para nos ajudar. E aí Jesus tranquilamente se levanta ali perante aos seus discípulos, se levanta perante a toda a embarcação, como a Bíblia diz que tem homens que estão vendo lá, tem mais pessoas com eles ali, não era só Jesus e seus discípulos, mas tinham mais gentes ali, que acompanhavam a Jesus aonde ele ia, certo?
E agora Jesus, tranquilamente, ele dá uma ordem ao mar. Assim, ó. Elevando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Simplesmente Jesus dá uma ordem: mar, aquieta-te. Ventos, aquieta-te. E agora, depois de Jesus fazer o mar apaziguar e a embarcação continua, a Bíblia diz que maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Quem é este homem em quem dá ordem ao mar e o mar acalma? Quem é este homem que dá ordem ao vento e ao vento cessa? Então agora Jesus está dando um testemunho daquilo que ele veio fazer sobre a terra. Ele está dando um testemunho que ele é o enviado, que ele é o Filho de Deus. Mas vamos voltar ao início do culto da palavra, que é lá em Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 5 diz o quê? Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos, Senhor, a fé. Aumenta-nos, Pai, a ter fé em Ti. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te, transpassa-te do teu lugar do mar, e ela vos obedecerá. Aqui Jesus está dando um exemplo o quê? Ele está dando um exemplo de algo impossível. Como você vai dizer para uma planta: arranca-te, ela mesma tirar suas raízes da terra, passar pelo mar? Olha só o que Jesus está dizendo aqui, algo muito interessante. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus agora está dizendo aqui, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda. A gente entende que o grão de mostarda ele é uma semente bem pequena, é uma das sementes mais pequenas que existe. Jesus está falando: se você tiver uma fé desse tamanhozinho e falar para uma árvore: arranca-te e transplante-te no mar, ela vos obedecerá. O que Jesus está querendo dizer? Que você tem que acreditar no impossível. Que você tem que acreditar não naquilo que os seus olhos veem, mas sim no que o teu espírito fala para ti. Naquilo que o teu espírito crê. Que a gente crê em quê? Em Jesus. Que a gente crê, se nós estivermos em Jesus e Ele estiver em nós, se nós pedimos algo impossível e estivermos em concordância e em obediência, aquilo vai acontecer para a honra e glória dEle. Olha o que diz Lucas, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Dignos és de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Forte isso, amado. Aqui está falando que para Deus não há nada impossível. Ele é o Deus do impossível. Entendam isso? Ele é o Deus do impossível. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas já creem, já se esperam. É impossível, amados. É você acreditar no impossível. É isso que Jesus está querendo dizer. Porque nós olhamos agora para o olho nu, clinicamente falando, é impossível a gente falar por uma amoreira, uma árvore de 3 metros de altura, falar assim, ó, arranca-te. Ela mesmo se mexer dali e ir para o mar. Isso é impossível. Mas para Deus nada é impossível. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Que a gente tem que colocar a nossa fé não naquilo que a gente está vendo, mas naquilo que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração sente.
Entendam que o Espírito Santo, ele é um ser, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Se nós vivemos com Cristo diariamente em nossa vida, e Cristo entrar na nossa vida e nós seguimos a Ele, porque em Mateus capítulo 8 diz o quê? Versículo 23. Então, vírgula, entrando ele no barco, ele quem? Jesus estava entrando no barco. Vírgula, seus discípulos o seguiram. Primeiro passo, a gente tem que convidar Jesus a entrar no barco da nossa vida. E quando ele entra, a gente tem que seguir os seus passos, os seus caminhos. Deixar ele agir na nossa vida. Deixar ele descansar em nós. E nós descansarmos nele. Entendam, amados? Momentos de dificuldade, todos nós vamos ter. Assim como os discípulos e aqueles homens que entraram no barco que seguiram Jesus viram. Imagina, de madrugada, a fúria do mar. A fúria, realmente a fúria do mar. Ondas batendo naquele barco, ao ponto de destruir aquele barco. Ventos acima de 150, 200 por hora, revirando aquela embarcação. Entendam isso. É forte, meu querido. Mas Jesus estava ali. Jesus estava dormindo ali. E agora a gente pega lá em Lucas, que eles pedem, Senhor, acrescenta a nossa fé. E sabe o que Jesus ensina a eles agora aqui? Ei, ali os discípulos estavam começando a caminhar com Cristo. Ei, caminhe comigo. Vejam o que eu vou fazer. Vejam o que eu vou falar, mas o principal, o que eu vou fazer, as obras que eu irei fazer serão testemunhos vivos para acrescentar, para crescer a sua fé. Está entendendo, amado? Está entendendo? Jesus nos convida a estarmos com Ele diariamente. Jesus convidou aqueles 11 apóstolos, aqueles 12 apóstolos, a estar com Ele, para aprender, não só falando o que Jesus falava e ensinava, mas sim também em prática. E agora Jesus ensina eles a viver uma vida pela fé. Pela fé. Entendam isso? Eles viram Jesus acalmar o mar. Eles viram Jesus dando uma ordem à natureza. Ei, mar, acalma-te. Jesus dando uma ordem à natureza. Jesus dando uma ordem ao vento. Ei, vento, acalma-te. E eles ficaram impactados. Não só os discípulos ficaram impactados, mas sim os homens daquela embarcação ficaram impactados e perguntaram, ei, quem é este que dá ordem ao vento e ao mar e ele acalma? Entendam? Jesus, ele mostra o reino e o governo de seu Pai em ações. Jesus, ele demonstra na sua caminhada, quando ele convida os discípulos a estar caminhando com ele, cegos em enxergarem, mudos falarem, coxos andarem. Jesus fala e faz. Jesus, ele é totalmente diferenciado do que aquele povo esperava. Jesus, ele veio trazer o reino de seu Pai. Ele veio para cumprir as profecias que os profetas profetizaram há 2000 anos atrás, antes da vinda dele. Jesus, ele veio estabelecer um reino e um governo de autoridade. Entendam isso. Eles viram milagres acontecerem extraordinários. Eles viram 5 pães e 2 peixinhos alimentar a uma multidão de mais ou menos a Bíblia fala em torno de 5.000 homens. Mas a gente fala homens porque naquela época só era feita a contagem dos homens. Mas aqueles homens tinham mulheres, aqueles homens tinham filhos. Então a gente joga por base aí mais de 15.000 a 20.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos.
Jesus, ele ora e dá graça. E parte aquele pão e começa a colocar no cesto. E o milagre começa a acontecer. Então, agora a fé de seus discípulos vão aumentando a cada dia, conforme os ensinamentos de Cristo e conforme Cristo vai realizando as operações de milagres ali. Compreendem isso, amado? Quando Jesus fala aos discípulos, quando os discípulos pedem a Jesus, Jesus acrescenta a nossa fé, Jesus convida eles, venham e andem comigo. E a sua fé será acrescentada dia a dia, porque vocês irão compreender como é o reino de meu Pai. Vocês viverão, vocês verão o que eu vou fazer. Aleluia, Jesus. Compreende? Estão entendendo isso? Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela é firme. É o firme fundamento. Firme fundamento. Se nós temos um fundamento, é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra, ela não passará. Entendam? A Bíblia diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então essa aqui é o firme fundamento. A palavra de Deus, ele é firme, ele é fundamento. Se nós acreditarmos nesse firme, se nós acreditarmos nesse fundamento que é a palavra de Deus, vendo as obras que Jesus fez, nós teremos uma fé cada dia mais acrescentada. Esse é o ponto nessa noite que eu queria chegar. Amém? Aleluia, Jesus. Como a gente pode acrescentar a nossa fé? Uma das nossas orações de hoje, em 2021, na atualidade, é uma das minhas orações que eu faço. Senhor, acrescenta a minha fé. Acrescenta, Senhor, a minha fé. E sabe como eu vou acrescentar a minha fé? Acreditando no que a Bíblia diz, acreditando nos milagres que Jesus fez, e isso vai fortalecer o quê? A minha fé. Isso vai fortalecer o quê? O meu espírito. Isso vai fortalecer cada vez mais que Deus, ele é Deus, Senhor dos senhores, e eu sou filho desse Deus todo-poderoso que criou todas as coisas para que eu e você possamos governar segundo a vontade dele, não a nossa vontade. Amém? Nós somos filhos do Senhor, porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus naquela cruz, nós aceitamos que Jesus morreu para salvar a minha vida, a sua vida. Ele ressuscitou para darmos a oportunidade de uma vida nova para mim e para você. Deixamos agora a nossa vida na mão do Espírito Santo de Deus para que ele venha governar conforme o seu querer. Entendam? Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Na nossa vida, ao Espírito Santo de Deus, que quer trazer o reino e o governo de Cristo através de mim e de você. Então agora, a partir do momento que eu vou meditando na palavra, que eu vou lendo a Bíblia, que eu vou vendo os milagres que Jesus fez naquela época, a minha fé vai ser acrescentada porque eu estou acreditando no que a Bíblia diz. Eu estou acreditando em que Jesus fez. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você crê em mim, todas as obras que eu fiz, vocês farão muito mais do que eu fiz. É uma promessa de Cristo, mas para isso nós precisamos mergulhar na sua palavra. Nós precisamos acreditar em todos os milagres que Jesus fez aqui. Nós precisamos estudar a palavra de Cristo. Nós precisamos seguir os passos de Jesus até o ponto, quando chegar o dia da tribulação, quando chegar o dia da dificuldade, nós irmos e falar, Jesus, eu acredito em tudo que o Senhor fez. Faz um milagre nessa hora em minha vida, Senhor. Aleluia. Estão entendendo, meus amados? Estão compreendendo? Que só tem um jeito de nós pedirmos ao Senhor para acrescentar a fé.
é meditando na sua palavra, ouvindo a sua voz e cada vez mais mergulhando de mente, de coração, a Escritura. É acreditar, irmãos, literalmente no Evangelho de Cristo. É se entregar na presença do Senhor Jesus, o Rei da Glória. É você deixar-se envolver pelo Espírito Santo de Deus. E acreditar ao ponto máximo, que isso aqui é o seu manual de vida, que a palavra do Senhor ela é eficaz, e você mergulhar na presença dele todos os dias. Aleluia, Jesus. Acreditar, irmãos, em Cristo. Há um único caminho que nos leva aos céus, é através de Jesus. Quero falar para você nessa noite que eles viram o milagre acontecer, que eles viram Jesus acalmar o vento, acalmar o mar, e Jesus controlava ali a natureza. Ele deu uma ordem para a natureza se acalmou. Se Jesus é na sua vida, se você acredita em Jesus com toda a sua força, com todo o seu ser, tenha fé, amados. Fé. Peça a Ele que Ele vai fazer. Amém? O pedido ao Senhor tem que ser daqui de dentro, não de fora. É um pedido do Espírito para Ele. Não estou falando aqui de pedidos materiais, amados. Não estou falando aqui de pedidos financeiros, não. A Bíblia não ensina a nós pedirmos para o Senhor Jesus, para pedirmos para Deus, para darmos riquezas materiais. E sabe por quê? Porque em Mateus mesmo fala assim, ó, o ouro e a prata, elas são corrosivas. Elas corroem. Entendam? Elas corroem, elas são corrosivas. O ladrão vai lá e rouba. Mas sabe o que é mais importante para Deus? Que vale muito mais do que o mundo inteiro, que vale muito mais do que qualquer riqueza, é quando eu e você aceita Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende do seu pecado, há festa no céu, festa, sabe por quê? Porque uma alma agora se tornou filha do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é importante para Ele, amado? É a nossa vida é importante para Ele. Por isso Ele deu Jesus, por isso Ele entregou o seu Filho, por amor a mim e a você. Riquezas no mundo não comprarão a paz que você sentir dentro do seu coração, se Jesus habitar aí dentro. Compreende isso, amado? Riqueza, dinheiro nenhum traz a presença do Senhor. O que traz a presença do Senhor dentro do seu coração é quando você se arrepende de todos os seus pecados. Você confessa e fala, Senhor, eu preciso de Ti, eu sou pó e poeira, eu necessito de Ti, me perdoa por tudo que eu fiz, Senhor, e eu quero começar algo novo na Sua presença. É isso que é importante, amados, para o Senhor. É isso que era importante. Há uma parábola que Jesus diz do filho, do jovem rico, que o jovem rico chega para ele e fala, Jesus, eu cumpro todos os mandamentos. Todos os mandamentos eu cumpro, Senhor. O que falta a mim a entrar no reino dos céus? O que falta a mim a entrar no reino dos céus? Aleluia, Jesus. E Jesus fala assim para ele, você cumpre todos os mandamentos? Ele fala, sim, eu cumpro todos os mandamentos. Então Jesus fala para ele assim, ó, vende tudo que você tem e compartilhe com os pobres. Olha o que Jesus está falando. Pega a tua riqueza, pega o teu dinheiro, pega as tuas terras, os teus terrenos, vende tudo.
Vende tudo. Tudo, 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 tudo. E sabe o que você faz agora? Compartilha isso com os pobres. Sabe onde está escrito isso? Mateus capítulo 19. Diz assim, ó. Mateus capítulo 19, versículo 16. Eis que alguém aproximando perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? O bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, tudo isso tenho feito. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido a palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, amados, a riqueza aqui não vai te levar ao céu. Aquilo que você está juntando nessa terra não te dará a salvação. Sabe por quê? Esse jovem seguia, vamos colocar aí, quase todos os mandamentos. Mas sabe um dos últimos mandamentos? Ama-te ao próximo como a ti mesmo. Ele não amava. Porque se ele amasse ao próximo como a ti mesmo, ele vendia tudo que Jesus falou para ele, tudo que era dele, e compartilhava com os pobres. Mas o seu coração estava pegado às riquezas. O seu coração estava pegado ao dinheiro. Isso não vale, amado. Ele não teve uma fé de compartilhar tudo que ele tinha para andar com Jesus. Mas pelo contrário, ele poderia ser rico. Fé. Não tinha fé. Não tinha fé. Não acreditou na palavra de Jesus. E por isso foi embora cabisbaixo. A pergunta, amados, hoje é quem nós somos perante ao Senhor. Será que nós vamos depositar a nossa fé em bens materiais? Ou vamos depositar a nossa fé em Cristo? Eu vou te falar uma coisa, amados. A Bíblia diz assim: a Bíblia diz assim: se você achar que está ganhando a sua vida, você está perdendo. Mas se você achar que você está perdendo a sua vida, você está ganhando. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer o quê? Se você achar que você está conquistando posses, propriedades, tudo do bom e do melhor, sem Cristo, você está se afastando da presença dele. Você está perdendo a sua salvação. Mas se você achar que você está caminhando no caminho de Cristo, mas não está tendo um retorno, você não está vendo o financeiro, vamos dar um exemplo, acontecer, você está vendo o seu barco balançar e afundar, você ganhou a sua vida. Porque você não tem mais posse da sua vida, mas a vida agora é de Cristo. Sabe o que você tem que fazer agora? É acordar a Jesus e falar: Jesus, me acuda, Jesus, o meu barco está balançando, acalma a tempestade, Senhor. Eu não tenho fé, Senhor, no momento para falar para o barco, para falar para a natureza, para não falar para o mar: mar, acalma-te, mar, cessa, ventos parem. Mas eu tenho fé para acordar o Senhor e falar: Jesus, faz um milagre em minha vida. Eu tenho fé de falar: Jesus, acorda e socorre-me, Pai. Socorre-me. Eu preciso de Ti, Senhor, ajuda-me. Pois eu depositei toda a minha fé em Ti, Senhor. Eu não depositei a minha fé em mim, mas eu depositei a minha fé em Ti, Senhor. Socorre-me. Socorre-me. Amém? Amém? Amém?
Então, nessa noite, amados, como nós fazemos para acrescentarmos a nossa fé? Como nós fazemos para acrescentarmos a nossa fé? É orarmos, pedindo ao Senhor, Senhor, acrescenta a nossa fé. Mas é buscarmos na sua Escritura, na palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus fez. Termos fé em todos os milagres que Jesus fez. Acreditarmos no que a Bíblia diz. E a nossa fé vai ser acrescentada. Sabe por quê? Porque nós estamos buscando na fonte correta. Estamos buscando em Deus. Quando nós pedimos, a gente tem que também ter uma ação de buscar. Compreende? A gente tem que ter uma ação de buscar. Não é só fazer o pedido, mas sim também é buscar. Eu vou te dar um exemplo simples, para você entender. Quando você faz um pedido no iFood, ou pelo WhatsApp de um lanche, de uma pizza, você fez o pedido, certo? E eles vão entregar para você o pedido. Mas eles não vão colocar o pedido dentro da sua mesa, na sua casa. Por quê? Porque lá na sua casa só entra quem você confia. Você não põe qualquer um para entrar dentro da sua casa, junto com a sua família, junto com seus filhos, para colocar uma pizza na mesa. O que você faz? Você desce até o portão, não é? Você fez o pedido, mas você foi buscar lá no seu portão esse pedido, não é? Pagou e agora entrou para compartilhar junto com a sua família. Então é um exemplo bem simples, amado. Quando você pede ao Senhor fé, busque, peça fé, mas busque. Sabe onde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada. E a sua fé vai ser acrescentada porque você está alimentando o seu espírito. E você está deixando o Senhor trabalhar na sua vida. E você pode ficar no barco, irmão, que Jesus vai estar lá. Se você não tem fé para falar para o vento nem o mar acalmar, mas tenha fé para acordar Jesus do seu sono. E fala assim, Jesus, socorre-me, ajuda-me. Porque eu acredito em Ti. Eu acredito na Tua palavra. Eu acredito na Tua Escritura. Eu acredito em todos os milagres que o Senhor fez. Eu acredito. Eu deposito a minha fé em Ti. E você vai ver o milagre acontecer. E você vai ver o milagre acontecer. Porque Jesus estava contigo. Basta, amados, é estar seguindo os passos dele, o caminho dele. É estar traçando os passos de Jesus na sua vida. Uma coisa que eu sempre falo, e vou sempre falar, e vou sempre repetir. Nosso exemplo é Cristo. Siga o exemplo de Cristo. Ele é o nosso exemplo. Porque eu e você somos falhos. Eu e você somos pecadores. Eu e você erramos. Mas Jesus não errou, não falhou, não pecou. Ele é o exemplo perfeito para mim e para você. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Jesus, ele é o cabeça de nós. Siga o exemplo dele e você terá uma vida abençoada. Acredite, se a tribulação, se o momento difícil chegou na sua vida, tenha fé que vai passar. Tenha fé que Jesus vai fazer um milagre. Apenas confie e acredite. Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me à vereda da justiça. Não é? Então, se você acreditar em que Jesus, ele é o seu mestre, em que Jesus, ele é o seu pastor, e o seu barco estiver afundando, e a tempestade estiver batendo em sua porta, acorde ele, para que o milagre seja feito na sua vida. Entendam, amados, compreendam, acorde ao Senhor. Mesmo que ele fale para você, ó homem de pouca fé,
porque você não acalmou nem o vento e nem o mar, porque você tem visto tudo que eu tenho feito. Mas acorde ele, tenha fé pelo menos para acordar a Jesus, tenha fé para buscar a Jesus, para que ele possa salvar a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado, nessa noite. Que Deus te dê a paz. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, assim como a tua palavra, Senhor, ela é vida, ela é eficaz. Assim como a tua palavra, Senhor, é uma espada, Senhor, que transpassa o nosso coração. Porque a tua palavra é vida, a tua palavra corta, Senhor, o nosso coração ao ponto de despedaçarmos na sua presença, Senhor, e sermos sinceros a ti, Senhor, ao ponto de entregarmos tudo aquilo, todos os nossos sentimentos que estamos sentindo, Senhor. Quebra, Senhor, o nosso ego, o nosso orgulho, Pai. Faz o coração de pedra se tornar um coração, Senhor, espiritual, Senhor. O coração segundo a tua vontade, Pai. Um coração segundo ao Espírito, Senhor, ao ruar, ao sopro de vida. Alimenta, Senhor, o nosso espírito nessa noite. Acrescenta a nossa fé, Senhor, através daquilo que o Espírito Santo ministrou, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos a tua palavra. Nos ajuda a buscarmos a tua face, Senhor. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nós estamos arrependidos, Senhor, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, Pai. Que nós erramos, Senhor. Nos perdoa, Pai. E faz algo novo, Senhor, em nossa vida. Nos ajuda a passar por essa dificuldade, Senhor. Buscando, Senhor, a tua presença. Pois eu creio, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. Lucas 1:37, o meu Deus, Ele é o Deus do impossível. Acrescenta a minha fé, Senhor. Dá-me mais fé, Senhor. Que a minha fé, Senhor, seja firmada, Senhor, na tua palavra, assim como a tua Bíblia, como a tua palavra diz, Senhor, que a fé é o firme fundamento, meu Pai. E o firme fundamento, Senhor, que eu entendi nessa noite, que é acreditar naquilo que o Senhor diz através da sua palavra, Senhor. Eu me firmo segundo essa palavra. Eu me firmo segundo a que Jesus diz, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, Senhor. Eu me firmo nessas palavras de Cristo, meu Pai. Me ajuda, Senhor, a superar. Me ajuda, Senhor, a passar. Me ajuda, Espírito Santo. Consola-me, Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Quero falar uma coisa, meu amado, para você, muito importante. O Espírito de Deus, Ele veio para o mundo. Hoje, quando Jesus, Ele subiu para os céus, a Bíblia diz que era necessário que Ele fosse para que viesse o quê? O Consolador, o Espírito Santo de Deus. E Ele não veio para julgar a mim e a você. Ele não julga. Ele nos ama. É mentira de Satanás que falar que o Espírito Santo julga. Ele não julga porque Ele é o Consolador. Ele consola. Se nós nos arrependermos de todo o nosso coração, um coração contrito, que nós erramos, e pedimos perdão a Cristo, Ele vai nos consolar com o amor. E Ele vai agora nos ensinar a não errar mais. Então, amados, Ele é consolador. Ele não julga. Porque Jesus disse assim, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos. E eu e você estávamos perdidos, e Ele veio para nos salvar, independente da situação que nós passamos, independente dos erros, das falhas que nós cometemos. Ele não nos julga, mas Ele nos ama. E sabe como Ele confronta o nosso erro? Através do amor. Nós se arrependemos
e não queremos mais errar agora, porque o seu amor nos alcançou. O seu amor nos alcançou. Se você, amado, errou, se você, amado, pisou na bola com Cristo, não aceite a mentira de Satanás, de falar que Deus vai te julgar, de falar que Jesus vai, de falar que o Espírito Santo vai te julgar, porque não é tempo ainda de julgamento, é tempo de misericórdia, é tempo de aprendizagem, é tempo de alinhamento, para que a igreja se alinhe e Cristo volte. Ele ama a mim e a você, Ele te ama, e se você estiver sentindo no seu coração, de realmente, sabe, de todo o seu coração, eu errei, e eu peço perdão, Ele te perdoa, e Ele te consola. Você vai sentir uma paz sobrenatural, aqui dentro, ó, do seu coração, se você for sincero com Ele. Entendam isso, amados. E agora, algo novo Ele vai fazer, algo novo, aquilo que foi quebrado, Ele vai moldar para fazer novamente. Entendam, amados? Mas isso não quer dizer que você tem que sempre errar e pedir perdão. Não, não, não. Isso você tem que entender agora. Pedindo ajuda ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo a autoridade para você falar não ao pecado. Para você falar não. Eu sempre falo aqui que em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, capítulo 4. Mas vamos ao capítulo 4. Capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Depois você lê o capítulo 3 e lê o capítulo 4. Mas vamos em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Vamos para a parte B. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas em ti cumpre dominá-lo. Quando você erra, amados, mas você se arrepende e você se concilia, você tem comunhão com o Espírito Santo e você pede para Ele te ajudar, o que você tem agora? Autoridade para ter o quê? Você tem autoridade para quando vir o desejo mal, para quando vir o desejo da carne, o desejo mal, você tem autoridade de falar não ao pecado, você tem autoridade de dominá-lo. Não é mais o pecado que domina a sua carne, mas agora é o teu espírito que domina você e você tem autoridade e autonomia de falar assim, não vou pecar mais. Amém? Amém? Compreende isso? Compreende isso? Peça fé, busque fé na Bíblia. Viva uma vida de fé. Tente errar o menos possível. E quando vir os desejos em sua carne, quando vir os desejos da carne, fortaleça o teu espírito. Quando você busca a palavra, quando você ora a Cristo, quando você está conectado, como o ensinamento dessa noite, o seu espírito está fortalecido, a sua carne está fraca. E quando vir o desejo, a tentação da carne, você tem toda a autoridade de falar não. Não. Não vou errar, não vou fazer, porque eu amo a Cristo. Eu amo ao Espírito Santo, aquele que tem me ajudado todos os dias. E por isso, por amor a Ele, eu digo não. Mas não conseguimos fazer isso se tivermos em carne. Mas conseguimos fazer isso se tivermos em espírito. E como nós
nos conectamos, quando nós deixamos o Espírito tomar conta, quando nós ativamos a nossa fé, buscando na presença, meditando, papirando na palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça, que Deus te dê a paz, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, uma semana abençoada na sua presença, uma semana de paz, uma semana de comunhão com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um nessa noite, Senhor. Aonde a minha voz alcançar, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que todos venham ter, Senhor, uma semana abençoada na tua presença, meu Pai. Que tudo venha fluir, Senhor. A presença contigo, Senhor. A presença na sua casa, meu Pai. A presença com teus filhos, filhas, esposa, marido, Senhor. Oh, Senhor, a presença no trabalho, meu Pai. Abençoa uma semana abençoada, Senhor. Uma semana, Senhor, cheia da tua presença e de paz em comunhão com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, o Rei da Glória.